Olá galera, professor Humberto Azarite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de função polinomial do segundo grau, ou também conhecida como função quadrática. Vamos trabalhar hoje a questão dos zeros ou raízes da função do segundo grau. O que são zero ou raízes? Ele tem a mesma ideia da função polinomial do primeiro grau. Os zeros ou as raízes são os valores de x que fazem com que a função do polinomial do segundo grau tenha o valor de y igual a zero. Então, você tem uma determinada função do segundo grau e um determinado valor que você substituindo no valor de x faz com que o y dê zero, nós dizemos que esse valor de x é um zero ou raiz da função polinomial do segundo grau. Graficamente, como é que fica essa situação? Graficamente, as raízes são os pontos do eixo x onde a parábola toca, onde ela passa. Tá legal? Numa linguagem bem simples para ficar mais fácil de entender. Como assim? Olha só esse primeiro exemplo. Considera essa parábola aí. Y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Olha aí para o gráfico que ela passa no eixo x em dois pontos. No eixo x aí. No x igual a menos 3 e no x igual a 1. Então, nessa função quadrática, as suas raízes são menos 3 e 1. Então, ela toca aí, esse toque entre aspas, tá? Uma linguagem informal, o eixo x em dois pontos. Sempre a parábola vai tocar no eixo x em dois pontos? Não. Existem duas outras possibilidades. A outra possibilidade é essa. Olha o gráfico dessa função aí. Y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 5. Olhe que a parábola ela não passa pelo eixo x. Ela não toca no eixo x. Ela fica, digamos que ela fica voando aí. Tá? Então, nesse caso, quando ela não toca, ela não passa no eixo x, nós dizemos que ela não possui raízes reais. Ela não tem raiz dentro do conjunto dos números reais. E existe uma terceira possibilidade, que é esse caso aí, por exemplo, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Olha como é que é a parábola. Repara que ela toca no eixo x num único ponto, ela tangencia o eixo x ali num único ponto, então ela aí só tem uma raiz, tá? Ela toca no eixo x em um único ponto, então existe essas três possibilidades. Ou a raiz tem duas raízes distintas, ou ela tem uma raiz ou uma raiz dupla, ou ela não tem raiz real. Como que eu identifico, sem precisar construir o gráfico, se ela vai ter duas raízes, vai ter uma raiz ou não vai ter nenhuma? Bem, e aí eu vou precisar relembrar com você essa fórmula aí que lhe é familiar, é aquela fórmula para resolução de equação do segundo grau, chamada de fórmula de Bhaskara, embora não tenha sido propriamente Bhaskara que a tenha desenvolvido, mas isso aí não é relevante para a gente agora. Se você a chama de fórmula de Bhaskara, que assim seja, tá? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, em que esse delta ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse delta, que é essa letra grega, ele também é chamado de discriminante. É ele que vai nos dizer se aquela função do segundo grau, uma determinada função do segundo grau, se ela vai ter duas raízes, se ela vai ter uma ou se ela não vai ter nenhuma. E é isso que nós vamos trabalhar nessa aula. Vou resolver a equação do segundo grau? Não. A minha proposta nessa aula é somente a gente identificar quantas raízes tem uma função do segundo grau. A equação do segundo grau ela serve para a gente descobrir quais são as raízes. Por quê?
Porque descobrir as raízes é a mesma coisa que você igualar a função do segundo grau a zero. É você substituir o y por zero. Então você tem no exemplo ali C, seria x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Que nada mais é do que você resolver uma equação do segundo grau. Então essa fórmula ela é útil em função do segundo grau para você descobrir quais são as raízes, se ela existir. Mas no nosso caso, nós vamos trabalhar exclusivamente com o discriminante, com o delta. Porque ele é que vai dizer se a função vai ter duas raízes, se ela vai ter uma ou não vai ter nenhuma. De que forma? Se o delta for positivo, ou seja, se ele for maior do que zero, a parábola ela vai ter duas raízes, ela vai tocar o eixo x em 2 pontos. Então, se eu calculei o delta, b ao quadrado menos 4ac, e deu um valor maior do que zero, eu sei que ela vai ter duas raízes, ela vai tocar o eixo x em 2 pontos, que foi aquele primeiro exemplo lá, o exemplo A. Se o delta for menor do que zero, a parábola não vai tocar o eixo x, ela não vai ter raízes reais, que foi o nosso exemplo 2, o exemplo B. Terceiro caso, se o delta for igual a zero, ela vai tocar o eixo x em um único ponto, que é o exemplo aí do que está ao lado aí, esse exemplo C. Tá legal? Então é baseado no sinal do delta que a gente identifica a quantidade de raízes que a função quadrática vai ter e, conseguintemente, quantas vezes ela vai passar no eixo x, se é que vai passar. Então, como que nós vamos fazer essa conta? Eu vou mostrar aqui, nós vamos fazer a conta exatamente para os 3 exemplos do início da aula. Nós já sabemos que o primeiro exemplo tem duas raízes, que foi menos 3 e 1. Tá? Então, aqui nós vamos fazer o cálculo para comprovar de que realmente ele vai ter duas raízes. Então, primeiro, é sempre importante a gente identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Na realidade, mais do que importante, é determinante, é fundamental. Então, colocamos aqui, ó, o A é 1, lembrando que o A é o que acompanha o x ao quadrado, o B é 2 e o C é menos 3. Substituindo na fórmula, b ao quadrado menos 4ac, como é que fica? No lugar do b eu ponho 2, então vai ficar 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado. O menos 4 faz parte da fórmula, vezes o 1, que é o A, vezes o C, que é menos 3. Esse 2 ao quadrado, se você não lembra, é calcular a potência. Eu tenho que multiplicar o 2 duas vezes. Ó, fiz um rascunho aqui para você. Ó. 2 vezes 2, 4. Então, no lugar do delta lá, ó, no lugar da potência é 4. De onde é que surgiu esse mais 12? Primeiro ali a gente multiplica os sinais. A gente tem menos com menos ali. Menos com menos, lembrando lá do ensino fundamental, dá mais. E aí agora a gente multiplica. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Olha, o delta deu 16, que é um número positivo, maior do que zero. Então, eu sei que essa parábola vai interceptar o eixo x em 2 pontos distintos. Está aí pequenininho, mas é aquele gráfico lá do início da aula. Tá? Comprovando de que, de fato... E aí, se quisesse descobrir quem são essas raízes, aí você teria que resolver a equação do segundo grau e aí você acharia menos 3 e 1. No outro exemplo lá, o A é menos 1, o B é 4 e o C é o menos 5. Nós já sabemos que essa daí, ela não tem raiz real, então o delta tem que ser negativo. Vamos comprovar agora. B ao quadrado menos 4ac, no lugar do B eu coloco 4, então fica 4 ao quadrado menos 4, que faz parte da fórmula, vezes o A, que é menos 1, toma cuidado, vezes o C, que é menos 5. 4 ao quadrado tem que multiplicar o 4 duas vezes, então fica 4 vezes 4. O expoente diz quantas vezes eu tenho que multiplicar o cara que está ali embaixo. Então, no lugar da potência do 4 ao quadrado, eu coloco 16. Por que ficou negativo ali? Regra dos sinais. Menos com menos, mais com menos, menos, então fica menos, porque eu tenho 3 sinais de menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Então, 16 menos 20, sinais diferentes, eu diminuo e fico o sinal do maior. O maior é o 20, então dá menos 4. Você pode pensar em dinheiro, por exemplo, você tem R$16 no banco. Você faz uma dívida de R$20, passa um cheque de R$20, você fica devendo ao banco R$4. Como nós já sabíamos, o delta dentro negativo significa que essa função aí ela não toca o eixo x ou não intercepta, é uma linguagem mais formal, o eixo x. E no nosso último exemplo,
que é aquela letra C, que nós já sabemos que ela tem uma raiz real, conseguintemente, o delta tem que ser zero. Vamos comprovar. A é 1, B é menos 4, C é 4. Calculando o delta, menos 4 ao quadrado, quanto é que dá? Sempre que a base for negativa, mas o expoente for par, vai sempre dar negativo. Por quê? Porque você vai fazer menos 4 duas vezes. Menos com menos dá mais, vai dar 16. Então, 16. Ali eu tenho menos, com mais ali dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Menos 16. 16 menos 16, 0. Como eu já sabia, significa então que essa função ela tem apenas um ponto em comum com o eixo x, como nós já sabíamos. Está aí o gráfico que nós já tínhamos visto no início da aula. Tá legal, galera? Então, finalizamos aí essa nossa segunda aula sobre função do segundo grau. Espero que tenha ajudado. Um forte abraço.